Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam subornos e perverteram o direito. Vimos, meus irmãos, no capítulo 7, um marco na história desse livro, que é caracterizado por tantos problemas nos primeiros capítulos da vida da família sacerdotal de Eli. O que faltava ali, de fato, nele e em toda a nação era um genuíno arrependimento. Como eles bateram cabeça, como eles sofreram, como isso trouxe sofrimento para o povo, frustrações, angústias, porque eles criavam expectativas para aquela batalha que houve. Mas é no capítulo 7 que nós temos esse genuíno arrependimento e há uma mudança, né? Uma grande vitória, uma transformação operada pelo Senhor. A gratidão no coração de Samuel expressa nesse versículo, quando ele dá um nome àquele lugar de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo isso no capítulo 7. Eles são marcados por esse quebrantamento, por voltar-se ao Senhor, por ter arrependimento. E, ao que parece, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, pelo modo como o texto é descrito, passa-se vários anos. Estamos aqui na idade de Samuel, uma pessoa mais velha, e um relato que lembra um pouco o relato que foi feito sobre Eli e os seus filhos. Eli chegando à idade mais avançada e tendo seus filhos já como homens, como adultos, e a descrição e toda a problemática que houve ali nos primeiros capítulos foi porque Eli tinha os filhos que andavam não no caminho da verdade, mas se corromperam e fizeram todo Israel pecar. Aqui nós temos também um relato parecido. Os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do seu pai. Isso diz claramente no versículo 3. Os filhos assumiram uma posição que era assim que acontecia em Israel. Os filhos dos sacerdotes se tornaram sacerdotes, os filhos dos juízes seriam colocados também como juízes. Menciona-se o nome deles. Eles foram juízes em Berseba, um dos limites, né? A referência em Israel sempre Dan e Berseba como dois locais, limites para as nações estrangeiras. São dois marcos na história de Israel para exatamente onde eles são julgados, onde eles vão buscar ali a verdade no Senhor. E a posição de juiz era aquela posição onde aquele que estava sobre ele o poder de tomar decisões sobre causas que envolviam finanças, e era uma posição, envolvia a liberdade, a prisão, não havia prisão nesse contexto, mas a sentença prejudicial, e era um cargo sujeito a pessoas trazerem propostas de suborno. Um juiz inclinado à avareza, ao amor ao dinheiro, era alguém numa situação que ele certamente iria ser subornado, iria usar aquela função, aquele ofício para receber dinheiro, para não se preocupar com a verdade, com a integridade, como o texto diz, para perverter o direito, por colocar aquilo que é mais sagrado no coração dele, que é o amor à riqueza. É à luz, meus irmãos, logicamente o narrador, ao mencionar isso, mencionar a história dos filhos de Samuel, citar os seus nomes, ele está fazendo um paralelo com a história de Eli, que foi narrada anteriormente, e todo desenrolar que acontece como que Deus esperava que Eli se comportasse diante disso. Então, para eu ter uma visão mais
correta sobre esses 3 versículos, eu preciso ver o que é que Deus falou ao longo do capítulo. Como Deus reage diante dessa narrativa. E porque, meus irmãos, nós quando vemos filhos se apartarem dos caminhos da verdade, isso pode acontecer porque os pais falharam na sua missão, que é o caso de Eli. Eles falharam, e ali é muito objetivo o texto quando diz que Eli, ele falhou na sua tarefa de disciplinar, de proibir os filhos de cometerem os seus atos contínuos, de dar um basta naquela situação. E Deus chega a dizer a Eli que ele amou mais os filhos do que o Senhor, porque ele não impôs limites. E não há, meus irmãos, uma criança, uma pessoa que, assim como nós, todos nós somos pecadores, e os nossos filhos não são melhores nem piores do que nós. Eles necessitam da disciplina, do pastoreio dos pais. O pastoreio, muitas vezes, é uma palavra de encorajamento quando o filho está desanimado. É uma palavra de instrução quando o filho está desorientado. É uma disciplina rigorosa quando o filho está caminhando para uma direção de libertinagem. O pai precisa pastorear, o pai precisa impedir para que o filho chegue à idade adulta e seja como o filho de Eli, homens agora fortes, arrogantes, que usam da força para tomar a carne do sacrifício daqueles que estão ofertando. E eles se tornaram homens agora incontroláveis, porque houve todo um processo da ausência da disciplina, do pastoreio. Aqui parece não ser o caso, meus irmãos. Está muito claro que esse não é o caso ao longo do capítulo, porque essa é a verdade. Os filhos de Samuel, eles são corruptos, mas o texto não vai apontar o erro, a problemática não é o erro de Samuel. O povo vai usar essa informação, que é uma verdade, para ser argumento, para tirar a estrutura de juízes e colocar agora a estrutura de um rei. E eles usam esse argumento, mas Deus diz que o povo estava pecando, porque o fato de existirem juízes corruptos não significava que eles deveriam rejeitar ali Samuel e rejeitar a estrutura estabelecida pelo Senhor. O ponto, meus irmãos, é que a responsabilidade dos pais era educar os filhos no caminho do Senhor, é instruir, mas isso não nos dá a garantia de que eles vão fazer tudo aquilo que nós queremos, de que vai chegar a idade em que eles vão caminhar pelas próprias pernas e eles estão isentos de tomarem decisões ruins. Nós, como pais, somos mordomos e devemos administrar o tempo que nós temos com os nossos filhos com instrução, com dedicação, com amor. Mas eles vão crescer e eles, diante de Deus, eles vão tomar os seus próprios caminhos. Eles podem fazer bons casamentos, eles podem fazer maus casamentos. Eles podem ser homens e mulheres que temam a Deus, eles podem ser homens e mulheres que não temam a Deus. Nós podemos ter vários filhos no lar e alguns temam a Deus e outros decidam seguir por um caminho de desordem e eles podem destruir as suas próprias vidas. E essa consciência, ela nos encoraja, meus irmãos, a primeiro, ninguém espere que os nossos filhos sejam piedosos se nós não cumprimos a nossa missão, que é instruir, disciplinar, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas ao final de fazermos isso, também não sejamos arrogantes ao afirmarmos que necessariamente eles serão piedosos diante do Senhor. Ao fazermos todo o nosso trabalho, nós vamos ficar continuamente orando de joelhos, suplicando pela misericórdia de Deus. Após fazermos todo o esforço, toda a nossa labuta, quando nós entregarmos os nossos filhos saírem do nosso lar para se casar e seguirem as suas vidas, ainda assim nós vamos dizer que não é nosso empenho, a nossa dedicação que segurou eles
que vai garantir com que eles sejam piedosos, mas vai ser a misericórdia do Senhor. A soberania de Deus, mas certamente a responsabilidade deles, dos caminhos que eles escolherem. Eles vão seguir os seus próprios caminhos. E nós vamos plantar hoje, nós vamos orar hoje, nós vamos orar mais adiante para que eles se arrependam, eles creiam no Senhor e eles não se apartem dos caminhos do Senhor. O que nós precisamos, meus irmãos, adiante dessa realidade que nós não podemos controlar o futuro dos nossos filhos, é governar bem a nossa casa. Quando a gente lê a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, um dos critérios para o presbiterato. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse é um versículo que encontra no meio da lista como requisito para o presbiterato. O que se espera de um presbítero é que ele saiba governar a própria casa. Ele não é responsável pelo pecado dos filhos. Ele não é responsável pela decisão que a esposa vai tomar ou pelo que o filho vai tomar. Mas ele é responsável por instruir e reagir diante das decisões que o filho tomar e que a esposa tomar. Ele é responsável por governar e não ser omisso. E o que se espera de todo... Por que esse requisito do presbítero, o que é que tem a ver conosco? É que o que se coloca para o presbítero é o que se espera de todo cristão. Só que para ele ser presbítero, ele necessariamente tem que ser padrão para a igreja nesse sentido. Ele não pode ter problema com liderança. Ele não pode calar quando ele tem que falar. Ele não pode silenciar quando ele tem que agir. Ele tem que ser apto para instruir. Ele tem que ser apto para orientar, para disciplinar, para perceber para onde a família está andando e ele guiar a sua família, guiar os seus filhos, orientar para que eles caminhem na direção do Senhor, ainda que os filhos possam tomar os seus próprios caminhos e se apartarem do Senhor. Ele vai ter cumprido a sua responsabilidade. E nesse ponto, Samuel é totalmente diferente de Eli. A diferença é que Samuel, ele orientou e ele cumpriu a sua missão. Nós veremos mais adiante, quando há o ato de despedida do seu ofício, Samuel conclama toda a nação a dizer: em que momento eu falhei? E todos vão dizer diante do Senhor: você não falhou na sua missão, no seu ofício. Ele não corroborou qualquer suborno, qualquer corrupção que os filhos fizeram, foi pecado dos filhos. Diferente de Eli, que Eli sabia do pecado dos filhos e não tomou nenhuma decisão. Não tomou nenhuma atitude disciplinar para com os filhos. Samuel temeu o Senhor, orientou os seus filhos, orou pelos seus filhos, mas que relato dos mais terríveis. É triste quando nós ouvimos relato de famílias, uma história dessa, né, que começa uma mulher que não pode ter filhos e ela tem aquele milagre, tem uma criança e esse menino é um menino piedoso, um menino que ora, um menino que desde cedo é reconhecido como profeta no meio do povo e ele prega a palavra e vidas são transformadas por meio dele. Ele, na história de Israel, é de fato alguém singular. E a gente vê esse relato de que seus filhos não seguiram os seus passos. Isso nos inclina, meus irmãos, a nos humilharmos mais. Isso nos ensina o quanto o fato de sermos piedosos, o fato de orar, de buscarmos disciplinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, isso, o que aconteceu com Samuel pode acontecer conosco. E é aí que nós somos encorajados a
Aqui não é um encorajamento a fazer, é um encorajamento a orar. A dizer, Senhor, eu fiz tudo isso, mas agora eu preciso da Tua intervenção, Senhor. Para que o Senhor preserve a minha família, para que o Senhor preserve os meus filhos. Nós meditamos um pouco hoje pela manhã na escola dominical sobre as famílias serem reunidas para meditarem na palavra de Deus. E um texto que o Senhor nos traz é Deuteronômio capítulo 6, que fala sobre nós inculcarmos a verdade do Senhor no coração dos nossos filhos. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, nós, veja, inculcar é repetir, é continuamente pequenas doses, nós trabalharmos, ensinarmos, falarmos ao coração dos nossos filhos. Nós precisamos encarar, meus irmãos, muitas vezes, aquela cena de quando os pais vão levar os seus filhos para casarem. É uma cena que marca um choque de realidade. Parece que os pais naquela cena cai a ficha de que existe uma separação. Agora vai haver um novo momento da vida. Aquela pessoa vai continuar sendo filho, vai visitar a casa dos pais, mas nunca vai ser a mesma realidade. Agora ela vai caminhar mais separadamente, vai ter uma nova família. E nós pais, nós sabemos isso, que temos crianças pequenas, nós somos tentados a achar que aqueles pequenos vão ficar para sempre conosco. E muitas vezes nós não nos preparamos para essa separação. E ao meditar nessa separação, meus irmãos, nós criamos os nossos filhos para esse momento, para essa separação. Nós temos um curto período de tempo, 20 anos, 25 anos. Vai ser um momento em que eles vão caminhar. Nós temos que gastar todo o empenho, todos os esforços para trabalhar no coração dos nossos filhos, a nossa entrega, o nosso amor, a nossa dedicação, falar para ele, aquelas palavras vão marcar a vida deles. Nós temos que inculcar, nós temos que trabalhar, é a nossa missão. Eles não são nossos. Os nossos filhos não são nossas propriedades. Nós temos uma missão, é ensinar, é instruir, para que eles sejam servos de Deus tementes, formem famílias, para o bem da igreja. Não é um projeto pessoal. O alvo maior é para que eles façam bem para a igreja, para que homens façam bem para as filhas das outras famílias, para que as meninas façam bem para os filhos das outras famílias, para que a igreja cresça piedosamente. O que é que um coração já inclinado para o mal, cheio de conceitos e admirações longe da palavra de Deus faz com uma verdade? Porque o que nós temos no versículo 1 ao 3 é uma verdade. Os filhos de Samuel são corruptos. O versículo 4 e 5 diz: então todos os anciãos de Israel se recongregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Nós queremos um rei. A verdade serve de argumento para eu fazer um pedido por algo pecaminoso. Veja como o coração distante de Deus, ele manipula a informação. Nós vemos isso as pessoas no debate, na academia, né, no meio universitário, no meio político, no meio educacional. As pessoas fazem isso, elas pegam muitas vezes uma verdade para argumentar em favor de algo que é pecaminoso. A manipulação da informação. É inegável, Samuel é velho, é preciso tomar alguma atitude, é preciso tomar alguma mudança. Os filhos corruptos não podem ser mantidos nessa posição.
Mas um coração distante de Deus, ele pega a verdade para argumentar em favor daquilo que é pecaminoso. Muitas vezes a gente vê isso na nossa nação. As pessoas levantando verdades, mencionando pessoa A, pessoa B, caminho A ou caminho B, para falar sobre iniquidades daquelas pessoas para justificar seguir por outro caminho. Os desigrejados, eles fazem isso, né, dizendo que a igreja tem problemas, que eles viram em tal igreja um pastor cometer pecado, que a igreja tem sua dificuldade. Uma verdade, mas o argumento proposto é: nós vamos viver a vida individualmente. É exatamente isso que eles estão fazendo. O pecado é a causa, mas o amor ao mundo é a solução para esse problema. E aí eles se distanciam daquilo que é a vontade de Deus. O pecado é a causa do problema, eles entendem isso, os filhos de Samuel julgam erradamente. Mas qual é a solução? Se alguém quer ouvir a Deus, é ouvir a palavra de Deus para olhar para o direcionamento do Senhor. Se a igreja tem problema, a igreja precisa resolver o problema. A solução não é: eu vou abandonar a igreja e vou para o catolicismo, eu vou para o desigrejado. A esposa, ela faz algo errado no casamento, o marido faz algo errado no casamento, aí a pessoa diz: agora nós estamos brigando, então a solução agora é a separação. Identifica a causa do problema, mas na hora da solução, a solução é aquilo que o mundo propõe, não que está na palavra de Deus. Havia, meus irmãos, com base desse contexto, é o amor ao mundo. Quando eles pedem: nós queremos agora que você nos constitua um rei, eles querem oficializar o pecado deles. Existe no mundo, né, toda a pompa. E aqui, meus irmãos, Deus determinou que em um dado momento Israel seria governado por um rei. Haviam profecias de que Deus haveria rei. Essa é a soberania de Deus, mas aqui a escolha por um rei é um ato pecaminoso. Eles não deveriam escolher tomar essa solução, e eles fazem isso porque eles olham para as nações. Israel foi constituído para ser luz para as nações. Agora, aquilo que deveria ser o modelo para o mundo, está olhando para o mundo e pegando do mundo o modelo para implantar aqui. Muitas vezes a igreja faz isso. A igreja, ela olha para o mundo, para beber do mundo, o modelo educacional, para dizer como é que o culto tem que ser no modelo que agora as pessoas da educação dizem como deve ser o culto. O modelo de educar a filhos é como o psicólogo do momento ele diz, como o psicólogo infantil diz como a criança deve ser tratada. E aí, como deve ser cada momento da vida da igreja, a nossa vida agora, algumas pessoas acreditam que nós devemos olhar para o mundo. A Bíblia diz que o mundo está em trevas e nós somos a luz do mundo. E quando nós fazemos isso em qualquer área da vida, nós estamos fazendo um movimento contrário. Nós deveríamos ser pessoas que para orientar, prontas para orientar as outras pessoas como educar os filhos. Porque nós bebemos na fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus, e nós dizemos, a Bíblia diz, é assim a melhor educação. E o mundo que está perdido em trevas, e nós que somos a luz do mundo, Cristo é a luz do mundo, e nós que estamos nele somos a luz do mundo. Nós podemos orientar a igreja sobre a disciplina, sobre a educação, sobre o que é a verdade de Deus, qual é a doutrina do trabalho, qual é a doutrina, como nós devemos viver como marido e mulher, como pais e filhos.
mas não olhar para o mundo, admirar o mundo e beber do mundo os seus conceitos, os seus ideais, porque por trás da monarquia do mundo, é isso que vai ser dito pelo Senhor, havia a arrogância do homem. Você já viu na nossa sociedade como as pessoas elas vibram em ter um grande jogador de futebol, que ele seja perfeito nos seus atos, né? Conquiste todos os títulos, um time grandioso. O coração do homem, ele clama por ídolos, ele clama por essa pompa. E o que eles faziam na monarquia era tratar o ser como se fosse quase que um deus. Eles davam exageradamente dos seus recursos para esse rei. As pessoas trabalhavam e tinham a comida, mas o rei tinha as finas iguarias. As mulheres mais bonitas iriam trabalhar no palácio. Os homens mais fortes iriam trabalhar para o rei. Tudo que era melhor para a terra era centrada nesse homem. Toda uma arrogância cultural que estava sendo admirada. Nós queremos um rei em que nós possamos correr atrás dele. Era isso que eles estavam admirando. A simplicidade de Israel, de um juiz julgando pela palavra, julgando pela verdade, estava sendo desprezada, mas a pompa do mundo estava sendo admirada. Nós precisamos meditar, meus irmãos, sobre isso. Onde está a nossa admiração? Para onde estamos olhando? Esse é um terreno que vai preparar os nossos argumentos. Porque se o nosso coração está cheio de admiração pelo mundo, eu vou pegar uma verdade para argumentar e direcionar a minha vida para uma mentira, para algo que é pecaminoso, para algo que realmente é o meu coração direciona. O meu coração está cheio do mundo. Aí eu vejo um problema na igreja, eu digo, está vendo? Melhor é viver fora da igreja. Eu pego uma verdade, existe um problema na igreja. Um irmão da igreja, o diácono da igreja, o presbítero da igreja fez algo errado. Ele pega a verdade, mas como o coração dele está todo cheio de admiração pelo mundo, o que ele quer é sair da igreja, ele quer apenas dar um argumento. Ele quer dissolver o seu casamento. Ele quer dar um argumento que pareça justo. Ele diz, está vendo? Ela fez algo errado comigo. Aí ele diz, agora eu vou me separar e vou seguir a minha vida. Porque o coração dele, o contexto é que o coração dele está cheio de admiração por conceitos do mundo. E até a verdade ele pega para fundamentar, direcionar para a vida da mentira. O versículo 6 ao versículo 9 diz que Samuel não gostou disso. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram, dê-nos o rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atende a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses, assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atende a voz deles, porém advirta-os solenemente, explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Isso, de fato, abate Samuel, porque o pecado dos filhos é um pretexto, é uma verdade, mas é um pretexto. Eles não querem aquele modelo daquele homem idoso, falando a verdade, pregando, eles não veem poder nisso. E Samuel entendeu aquele pedido como uma rejeição à sua pessoa. E ele vai se derramar diante de Deus. As angústias, as frustrações que nós temos que aprender como Samuel, é nos derramarmos diante de Deus. Porque o pecado, ele abate. Quando alguém nos ofende, quando alguém fala mal de nós, isso, meus irmãos, isso chega aos nossos ouvidos, nós ficamos abatidos.
E Samuel vai ao Senhor orar. E Deus amplia, descortina. O pecado não é somente aquilo que Samuel estava enxergando, é algo muito maior. Deus, esquadrinhando o coração daqueles homens, diz: olha, o problema não é somente que eles estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a Deus. Eles estão rejeitando o governo de Deus porque a simplicidade daquele homem como mediador. Não havia glória naquele homem visível, porque a glória estava na palavra de Deus, no próprio Deus. Ao rejeitar a glória da palavra e satisfazer os olhos, o coração na glória da monarquia, daquela pompa real, eles estavam rejeitando Deus. Deus vai além e diz o seguinte: olha, o pecado não é pontual. Aqui, meus irmãos, nós vemos exatamente isso. É o problema dessa plantação na base da admiração ao mundo, de um coração que não é fundamentado na verdade. Ele faz com que aquela vida ela tenha momentos aqui e acolá, de até viver no meio do povo de Deus, mas Deus diz que existe um padrão de rebeldia, um padrão em que todas as obras que eles fizeram desde o dia que eu tirei eles do Egito até hoje, recorrentemente, meus irmãos, eles tinham problemas com idolatria. Veja, Deus está dizendo: olha, o que está acontecendo aqui é muito semelhante a quando eles saíram do Egito e eles se prostraram diante de outros deuses. O que é que outros deuses têm a ver com o fato de eu escolher um rei para me governar? Porque o coração deles era um coração idólatra. O ato era diferente, mas o coração deles não era um coração que colocava Deus em primeiro lugar, colocava o mundo, colocava o amor ao mundo, o rei, um bezerro, qualquer que fosse a manifestação, o ato diferente, mas tinha a mesma raiz, um coração idólatra. Um coração que não colocava Deus em primeiro lugar. A admiração pelo mundo é a transgressão do primeiro mandamento. Antes do primeiro mandamento, Deus faz uma afirmação: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus afirma uma verdade para nós. Essa verdade não é uma verdade que tem relevância apenas histórica para aquelas pessoas que viveram essa transição geográfica. Que Paulo, quando vai falar sobre a nossa conversão, em Colossenses ele vai dizer que quando nós fomos salvos, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma transição geográfica também. Nós saímos de um lugar de escravidão para um lugar da libertação. Sobre nós, essa verdade, eu os tirei da terra do Egito, ela vale para nós. O Egito era a nossa vida antes da conversão. Se eu entendi essa verdade, eu vou para o primeiro mandamento. Eu vou cumprir o primeiro mandamento como uma implicação da assimilação dessa verdade. Nada pode ser colocado no lugar daquele que é o meu Deus. Quando eu penso sobre prioridades, eu vou escolher aquilo para a minha vida, aquilo que tem valor maior, tem grandeza maior. Então, se o Senhor é o meu Deus, nada está acima. E você tem que ler os 10 mandamentos nessa estrutura hierárquica. Quando vai se chegar no 5º mandamento, que vai falar sobre a obediência aos pais, honrar os pais, está debaixo dessa hierarquia, que Deus está em primeiro lugar, nem o pai ocupa o lugar de Deus. Por isso que Cristo diz: se você amar mais o pai ou a mãe mais do que a mim, você não é digno de mim.
Porque em primeiro lugar está Deus. Deus colocado acima de tudo, de todos. Eles tinham um problema com idolatria. Eles tinham um problema com admiração ao mundo. Como é que está a nossa admiração às coisas dessa vida? Nós precisamos caminhar, meus irmãos, com sabedoria, porque os movimentos pentecostais, neopentecostais e fundamentalistas, tanto o meio pentecostal como o meio tradicional, né, das duas alas, nós temos pessoas que acham que a vida piedosa é se apartar completamente do mundo. Então essas pessoas, elas são contra qualquer lazer do mundo, qualquer coisa cultural, né? Tudo aquilo que tem no mundo é coisa do diabo e eles fogem disso como se fosse algo piedoso. E isso é um caminho equivocado, porque tudo deve ser usado para a glória de Deus. Nós devemos nos apartar do pecado, mas nós temos muitas dádivas do mundo que são dadas pelo Senhor para serem usufruídas. Uma boa comida, uma boa bebida, uma mesa farta, uma boa música. Celebrar momentos tão importantes na vida, como a formatura numa universidade, o casamento de um filho. São momentos que marcam a nossa história, que nós podemos celebrar como crentes, como homens piedosos, não indo para a carnalidade, mas celebrar essas coisas da vida, essas dádivas da vida. Certamente a solução não é seguir pelo caminho do fundamentalismo e do pentecostalismo, das denominações que seguem por se apartassem completamente da riqueza cultural da vida. Mas existe um outro caminho equivocado também. É usarmos tanto o mundo e nos tornarmos amantes do mundo, idólatras. É não usarmos com sabedoria a nossa liberdade e começarmos a ser pessoas que agora usam a bebida para se embriagarem, usam o lazer para colocarem o lazer como prioridade nas suas vidas. Se nós não soubermos administrar as dádivas da vida, meus irmãos, nós seremos idólatras do trabalho, idólatras do sono, idólatras do corpo, idólatras do lazer, idólatras da comida, idólatras de tudo aquilo que nós podemos usufruir em certa medida. Mas se só esse tema ocupar o nosso coração, nós temos um fundamento preparado para avançarmos nesse caminho de nos apartarmos do Senhor. É exatamente o que está acontecendo. Ter um rei não é algo propriamente pecaminoso, porque Deus vai estabelecer o rei. Mas é como eu faço uso disso, da monarquia. Eu olho para a monarquia como se fosse uma idolatria. Eu uso da monarquia, eu trato esse rei como uma divindade. Eu não estou tratando na proporção correta, eu estou tratando como o mundo trata. A minha admiração já está totalmente corrupta. O Senhor, ele diz para Samuel nesse diálogo, dizendo o seguinte: olha, mas antes você vai exortar o povo. E o que temos aqui do verso 10 ao 20 é essa exortação. Deus fala com Samuel e Samuel vai dizer o que é. E eu quero, antes de ler, mencionar, meus irmãos, o ponto dessa narrativa aqui, dessa fala, é dizer o tamanho do prejuízo que eles vão ter. É o tamanho do problema que eles vão ter. Como eles vão ser prejudicados materialmente. Como eles vão perder os filhos. Como eles vão perder as filhas. Como eles vão alimentar uma estrutura de idolatria para alimentar os olhos dele, a admiração que é a vida do mundo. Mas eles vão sofrer, isso vai ter uma consequência para prejuízo para eles. Porque a admiração do mundo, a pregação do mundo muitas vezes quer alimentar que nós teremos lucro com o mundo. E o que nós percebemos na palavra de Deus, meus irmãos, é que
No mundo nós só temos prejuízo. E a vida abençoada, a vida farta, a vida alegre, paz, é só em Deus. Você quer ser bem-sucedido em toda a área da vida, olha a orientação de Deus, porque a se apartar de Deus é só prejuízo. Aí perceba a leitura do verso 10 ao verso 20. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra, e como seus cavaleiros para que corressem na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar os campos dele, fazer as suas colheitas, outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e dará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão os seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não queremos o rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Muitos prejuízos, mas quando o coração ele está tão encharcado de admiração pelo mundo, o melhor argumento ele não consegue penetrar. Ele não consegue penetrar. O pior dos alertas não é o prejuízo material, é o prejuízo espiritual. Você vai orar e Deus não vai ouvir. Eles ignoram. E eles repetem a petição. É interessante isso, né? Que eles pediram, Samuel foi ao Senhor, o Senhor revelou que aquilo era um pedido corrupto, um pedido que iria trazer problema para eles, prejuízo para eles, e eles perseveram no pedido, na idolatria. Haverá todo o prejuízo, mas eles perseveram. Duas coisas aqui que eu quero destacar é que, assim, diferente de Eli, Samuel, ele, ao ser confrontado, ele reage. O problema de Eli é que Eli não toma, os filhos estão fazendo aquilo continuamente e ele não toma atitude. Samuel recebeu a crítica, ele foi lá para Deus e disse: o que é que eu tenho que fazer, Senhor? É para fazer um rei, eu vou fazer um rei. É para dizer para eles, eu vou fazer. Ele reage. Não é que Samuel não tinha problema na sua família, ele tinha problema, mas ele reagiu. E um outro problema é, meus irmãos, nós temos uma necessidade na nossa nação, na nossa vida, na nossa família, de entender a verdade, de conhecer a verdade, porque nós temos muitos argumentos falaciosos no mundo. As pessoas pregando a mentira como se fosse verdade, maquiando a mentira. A doutrina piedosa, a doutrina da verdade, do que é o caminho da palavra de Deus, de como é a salvação pela graça, de como é a vida de santidade, como as doutrinas falaciosas que nós temos na educação, na criação de filhos. Em todas as áreas do mundo nós precisamos denunciar e andar na verdade. Nós precisamos entender a relevância disso. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender a relevância do que é ter um coração quebrantado. Porque se aquele a quem nós estamos argumentando, seja o nosso filho, seja o nosso amigo, ele já está tão encharcado de amor ao mundo, a verdade não mais penetra. A verdade, ela não mais encontra. Você argumenta e fala de todo o prejuízo e ele diz: mas é isso que eu quero para a minha vida.
Porque houve um caminho. E nesse caminho, essa base toda foi construída de amor ao mundo. O coração está encharcado pelo mundo. Nós, quando lidamos com crianças, nós precisamos pastorear. Pastorear é muito de você ler. Você precisa ler o coração do seu filho. Você não é simplesmente você chega lá e diz, olha, a verdade é isso, e você vira as costas e vai embora. Você, ao lidar com uma criança, você vai ver que uma criança ela é mais sensível, uma outra criança é menos sensível àquela instrução. Uma criança ela se arrepende mais, uma criança é mais impenitente. Uma criança se confessa mais, mas é mais rebelde no dia a dia. E aí nós precisamos identificar o coração dos nossos filhos à medida que eles vão reagindo e nós trabalharmos e pastorearmos o coração deles e tratarmos o nosso próprio coração. Porque, meus irmãos, nós precisamos avaliar os nossos corações. O que é que os nossos corações estão admirando? O que é que nos faz vibrar mais? Uma história, uma vez eu vi, num congresso, um pastor falou assim que o pai, ele todo dia ele sentava, nos dias específicos, ele sentava para assistir o jogo de futebol com o filho. E ele, quando o time fazia o gol, conquistava as vitórias, o pai vibrava, gritava, pulava no sofá, era aquela euforia, aquela energia. A preparação do jogo, a pipoca, o refrigerante, toda a cena, a bandeira, aquela energia. E todo domingo o pai se levantava mal-humorado para ir para a igreja. Chegava atrasado, não se dedicava tanto. Aquilo ali é uma instrução silenciosa, sabe? Não se diz nada, mas se diz tudo. Onde a criança deve ter os olhos brilhando? É no jogo de futebol. O culto pode ser algo até legal, mas o meu pai fica desanimado. Não é tão importante porque a gente chega atrasado, mas o futebol, meia hora antes, ali sim eu vejo a energia do meu pai. Ali eu vejo vigor. Então, precisamos pensar sobre o coração dos nossos filhos, pensar sobre o nosso coração, porque se nós não cuidarmos do nosso coração, nós vamos conhecer a verdade, mas a verdade não nos toca mais, não quebranta mais. Por que você acha que pessoas que conhecem tanto tempo da doutrina, muitas vezes elas se apartam e vão para o mundo? Não é o fato de que elas não conhecem a verdade, mas é porque o coração já está tão encharcado do mundo que a verdade não sensibiliza mais, mas o amor ao mundo, a admiração pelo mundo é aquilo que chama mais a vida deles. Verso 21 e 22. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolhe um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. A mais terrível do juízo do Senhor é quando o Senhor nos dá aquilo que nós pedimos equivocadamente. Quando o Senhor deixa nós seguirmos os nossos próprios caminhos. Romanos capítulo 1. Quando o Senhor não nos freia, quando Ele dá o prejuízo, as consequências daquilo que nós escolhemos para destruir a nossa vida. Que coisa terrível. Há uma verdade, meus irmãos, que a narrativa ela quer nos instruir. A verdade da história da redenção mais clara nesse capítulo não é a figura da pessoa de Samuel. Não pense assim, um ser idoso, a ingratidão do povo, que tudo isso está envolvido. Uma igreja abandonando um pastor na sua velhice. Esse não é o ponto.
O ponto principal da narrativa é: se você rejeitar o mediador, você não pode ter Deus. Samuel aqui representa o Messias, Cristo. A glória da sua palavra, apesar da simplicidade que estavam diante dos olhos do povo. Se você rejeitar o Messias, a sua obra, a sua lei, o seu governo, a simplicidade da sua palavra e buscar os recursos do mundo, a glória do mundo, os ensinos do mundo, a lei do mundo, o modelo de governo do mundo, você está rejeitando o Senhor. As pessoas querem fazer essa dicotomia, né? Eu quero servir a Deus, mas da minha família a gente tem um modelo diferente. Né? Aqui não é o homem que governa. Tem algumas famílias que elas fazem, né, uma reunião, né, senta os pais. Se você rejeita o modelo do Senhor, você está rejeitando o Senhor. Se você rejeita a lei do Senhor, você está rejeitando o Senhor. Se você rejeita o mediador, você está rejeitando o Senhor. E o mediador, ele não tem a glória desse mundo, ele é um profeta, um juiz que se apresenta diante do povo apenas para expor a palavra. Mas o povo diz: não, nós queremos a glória do mundo, nós queremos ver um ser com ouro, nós queremos ver a pompa do mundo, nós queremos ver o que é que as pessoas estão querendo fazer com o culto. Elas estão querendo fazer exatamente o que elas encontram em algumas cerimônias aí afora. Elas querem ver aquela pompa. Existe beleza na arte, na cultura, mas elas querem que o culto tenha essa pompa. Assim como a monarquia não é algo pecaminoso em si, as pessoas querem trazer para o culto a pompa do teatro, a pompa de uma orquestra musical, a pompa de você vai para uma sinfonia, que coisa bela, uma música bem tocada, é riqueza cultural, mas as pessoas querem fazer o culto, trazer essa pompa do mundo para dentro do culto. Rejeitar o mediador, a sua lei, o seu governo, é rejeitar ele. A segunda aplicação desse texto, meus irmãos, é muito claro para mim, é dizer que amar o mundo é rejeitar Deus. É o fundamento para destruir a nossa vida, o nosso coração. Nós não podemos seguir por um caminho fundamentalista ou pentecostal, daquelas igrejas que dizem assim: tudo é pecado. Mas eu quero também trazer um alerta. Fuja daquele outro extremo para dizer que você pode olhar tudo. Você não pode beber até a última gota. Existe um limite que você tem que parar. Você não pode comer até ser um glutão. Existe um limite onde você tem que parar. Você não pode assistir tudo que se exibe. Existem limites. Você não pode brincar com qualquer tipo de brincadeira. Existem limites saudáveis. Existe tudo no mundo. Coisas ricas e valiosas. E no meio dessas coisas ricas, o mundano, ele coloca pecado. Existem conversas que nós não devemos estar no meio. Existem cenas que nós não devemos ver. Existem palavras que não podem ser pronunciadas por nós. Entre o extremo daquilo que diz que tudo é pecado, nós não podemos viver uma vida em que tudo é lícito, tudo é permitido, toda a conversa, toda a arte exibida no mundo. E aí, é por causa desse caminho que as pessoas começam a amar e aí argumentar contra a verdade. O povo, no meio da igreja, saem pessoas para defender o aborto,
para defender o homossexualismo, para defender a embriaguez, para defender toda a sorte de perversidade, porque nós nos perdemos. Como reformados, meus irmãos, nós sabemos que as coisas do mundo, a arte, a comida e bebida, isso não é pecado, mas pode se tornar pecado se nós fizermos mau uso disso. Qual o problema que há em nós nos divertirmos e contarmos uma piada? Mas se nós fizermos isso com pornografia, com xingamentos, nós nos perdemos nos nossos limites. E não é que nós estamos próximos daqui, nós estamos próximos dos libertinos, dos mundanos. Nós podemos fazer uso do mundo, mas também nós estamos debaixo da lei de Deus, temos que amar a Deus acima de tudo. O perigo disso, meus irmãos, é que nós, ainda cheios da verdade, se nós encharcarmos o coração com amor ao mundo, com vocabulário do mundo, com coisas do mundo, vai chegar ao ponto que mesmo cheios de doutrina, isso não vai ter relevância para nós, porque o nosso coração já está cheio do mundo. As pessoas vão dizer para nós assim, o seguinte: olha, se você se separar da sua esposa e fazer isso que você quer fazer, que é abandonar o lar, você vai destruir a sua vida. Aí acontece isso, né? Às vezes a gente tem que falar isso com uma pessoa, com pastores, com presbíteros, e a pessoa está tão encharcada do mundo que ela diz assim: tudo bem, mas é isso que eu quero. Você sabe que na Bíblia diz isso? Eu sei, eu conheço essa verdade, mas tudo bem, é isso que eu quero, porque o amor dele está encharcado com o mundo. Acima de tudo, meus irmãos, algo mais sério é: se você quer ouvir o mundo, você vai decidir não ouvir Deus, porque Deus diz que você vai clamar a Ele e Ele não vai te ouvir. Nós ouvimos aqui, né, várias exposições no livro dos Juízes. A marca do período dos Juízes é que eles, nos períodos de distanciamento de Deus, eles oravam e Deus não respondia. Que coisa terrível, meus irmãos, é aquela sensação de você orar e não é que Deus vai fazer tudo aquilo que nós queremos, mas uma pessoa distante de Deus, que ama o mundo, ela vai orar na sua dor e Deus não vai responder. As suas orações serão desprezadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que a Tua palavra seja alerta aos nossos corações, para nós te colocarmos em primeiro lugar, para nós te amarmos, para nós não amarmos o mundo, para nós esvaziarmos o nosso coração do mundo, para nós amarmos, ó Deus, a simplicidade e o poder da Tua palavra, da Tua lei, do relacionamento íntegro contigo, Senhor. Que coisa tão simples e tão poderosa. Nos ajuda, Senhor, como Teu povo, a termos um verdadeiro arrependimento, a termos a verdadeira piedade, a usarmos desse mundo, mas não sermos idólatras, não amarmos esse mundo. Nos perdoa, Senhor. Nos prepara, Senhor, para participarmos da ceia do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, nos faça participar desse pão que representa o corpo de Cristo, desse vinho que representa o sangue de Cristo. E assim sejamos alimentados, ó Deus, enriquecidos espiritualmente, por Tua graça e por Tua bondade. Isso nós te oramos em nome de Cristo. Amém.